bastaria para que os homens entendessem teu propósito eterno de ter comunhão, andando na luz, como tu estás, praticando a verdade em amor. Bastaria para que os homens conhecessem que somos teus discípulos. O amor surpreenderá principados e potestades, se entregarmos nossas vidas pelos irmãos. A igreja invisível, pelo amor prevalecerá, e o corpo, hoje dividido, se edificará. Dá-nos a visão da igreja gloriosa. Dá-nos a prática da verdade em amor. Dá-nos revelação da tua ceia. Dá-nos o amor. Tu és amor. Dá-nos o amor. Tu és amor. Vai dar pra mudar? Olá, boa noite a todos. Graças a Deus, glória a Deus, estamos online, estamos ao vivo, bem ao vivo mesmo, 8h05 da noite, iniciando essa ocasião especial, comemorativa pelo 8º ano da AMEUS, Associação Missionária Existe uma Saída. As pessoas estão chegando aqui. Eu não sei como é que está o som para vocês, se vocês puderem comentar aí como é que está a minha voz aqui, como é que está o nosso áudio. Tivemos algumas questões técnicas antes aqui, mas espero que esteja dando para ouvir bem. E estamos muito empolgados, muito felizes de estar aqui nessa noite. Você faz parte dessa história. A AMEUS, Associação Missionária Existe a Saída. E, aliás, de antemão, queremos agradecer, né, a todos os apoiadores, os vários apoiadores, né, mantenedores desse trabalho que cremos que começou no coração de Deus, né? E o tema da live, como vocês já sabem, é conhecendo a história da AMEUS, e ninguém melhor do que o Bispo Newton, fundador da AMEUS, né, para compartilhar com a gente como começou tudo isso, por que esse nome, experiências, né? Então vamos dar as boas-vindas aqui ao Bispo Newton, está aqui já com a gente, amém? Boa noite, Bispo Newton, seja bem-vindo. Boa noite, Pastor Bruno, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Graças a Deus. Aqui eu estou com um pouquinho de eco, mas vamos em frente, né? Eu não sei se as pessoas também estão aí com esse probleminha de eco, não? Aqui o pessoal está colocando que está ótimo, que está ok.
Então, aparentemente, está tudo bem. Ah, graças a Deus, porque isso acontece, né? A gente organizou tudo antes e às vezes em cima da hora tem um problema técnico e acaba atrapalhando um pouquinho, mas graças a Deus estamos bem. Um prazer estar aqui para poder falar sobre a importância do missionário e estamos nesse mês de junho, comemorando aí o 8º aniversário da Deus. Temos muito para falar, muitas informações importantes dar, lembrar de viagens, de experiências, e é muito importante que você que está aí nos assistindo, compartilhe, né, essa live aí na sua página, para que tantas outras pessoas possam também acompanhar e despertarem, né? Muitos cristãos precisam despertar para a importância do trabalho missionário, uma importância muito dos pastores, ministérios, membros de igrejas, uma visão missionária, às vezes ficam focados apenas eles estão inseridos. É importante a gente falar um pouquinho para que possa também despertar outras pessoas, além de divulgar o trabalho da Deus. Amém, bispo. E para começar, né, a primeira pergunta que muitos fazem, que nós fazemos nessa noite é como iniciou tudo isso? Quando iniciou a AMEUS, Associação Missionária Existe uma Saída? O primeiro envolvimento assim, com a obra missionária começou lá por volta de 2009, 2010, né? E com a pastores missionários, até missionários brasileiros, outros estrangeiros, começaram a fazer contato comigo e nós começamos a conversar, né, com eles e em algumas situações demos um pequeno apoio no sentido de enviar uma oferta para um missionário, para outro, e conversávamos e a partir dali eu fui percebendo que havia isso ainda, evidentemente, acontece até hoje, né? Muitos pastores, muitos missionários, especialmente missionários, às vezes eles são enviados para um determinado país, às vezes a igreja até consegue, continua mantendo, ajudando materialmente, mas às vezes ele fica meio que esquecido, né? E tem os momentos de lutas, de desânimo, de adversidade. Quem está fora do país, né, tem aquele momento de saudade, e eu, conversando com muitos deles, percebia que muitos precisavam de um apoio, às vezes uma simples conversa, né, um simples bate-papo, né, ajudava, e 2009 a 2010 a gente começou a ter esse envolvimento com o trabalho missionário. Até lá eu não tinha, evidentemente, não pensava nisso, não tinha essa visão em relação ao trabalho missionário, mas Deus foi me dando uma direção de que alguma coisa nós deveríamos fazer para ajudar, né? E não é só questão de ajudar financeiramente, ajudar com uma oferta, mas a oração, o apoio, e isso foi aumentando, essa visão foi expandindo, e a partir de 2011, né, nós tivemos a primeira viagem missionária, ainda não existia a AMEUS, né? Nós tivemos, você, inclusive, você, sua mãe, nós tivemos o privilégio de visitar a Índia, né, a convite de um casal de missionários, ela brasileira, ele indiano. Nós dávamos um certo apoio, né, para o orfanato, e chegou em 2012, né, 2012, nós fizemos essa viagem, que foi a primeira experiência, vamos dizer assim, no trabalho missionário, né? Perdão, estava mutado aqui.
Inclusive nós temos Ah, algumas ok. fotos para exibir nessa noite, né, dessa primeira experiência, né? Mas recapitulando Uhum. rapidamente, foi isso mesmo, né? A gente também viveu um pouco, acompanhou, né? E vimos que começou assim, começou pequeno, né? Começou apoiando, ofertando, até muitos não sabem, até ministérios na região aqui e missionários fora e várias situações assim. Então a gente é lembrado, né, pela palavra de Deus que aquilo que a gente semeia a gente colhe, né? E não só em termos de bênçãos, mas também em Uhum. termos assim de oportunidade de servir ainda mais, né? Então ali É. já era um começo E e é aquilo que foi bom, semeado lá atrás, uhum. sim, É bom que as pessoas, é claro, entendam que até quando fazíamos, né, alguma oferta para ajudar um missionário ali, é tudo na base do desafio, né? A igreja condição de sobra para fazer isso, não. Na base do desafio, alguns estavam vivendo um momento difícil, às vezes um missionário, tem gente que não sabe, a maioria deles vive realmente numa uma dependência de provisão diária, né, de ajuda de um, envio de outro, e às vezes um missionário ele precisa renovar um visto dele no país, e se ele não tem aquele dinheiro para renovar, ele vai ser deportado do país, ele vai ser enviado de volta, e alguns, às vezes, passam um problema de saúde, precisa de um medicamento. Então, nós tivemos, nessa época de 2009 a 2010, por exemplo, 2010, nós tivemos casos aí de pessoas que estavam num sufoco tremendo, pessoas sinceras, fiéis, sufoco tremendo, e aquela pequena ajuda serviu e serviu muito, e isso foi feito dessa forma, com essa fé de que a gente semeia, Deus é fiel para nos fazer colher, né? é verdade, bicho. E algo que muitas vezes é esquecido, né, pelos cristãos. Na verdade, não é esquecido. Muitos não têm conhecimento, né, muitos não têm nem ciência dos desafios que são. E a gente, o senhor estava compartilhando aqui sobre a primeira experiência. A gente mostra agora as fotos da Índia aqui. Tem Uhum. as fotos aqui E aí, da 2012, né, nós também fomos aí numa atitude de coragem, né, de sim, fé para ir lá conhecer o trabalho missionário na Índia. Essa é uma foto, né? Nós estivemos no conselho, isso é um conselho de pastores, lá em Burgal. Burgal fica a 80, mais perto ou de Delhi. menos, 70 quilômetros de Nova Delhi, né? Nesse dia nós estivemos aí nesse conselho de pastores, né? Eles fizeram a reunião, fizemos uma mensagem breve, uma oração, Isso. e foi Seguida. importante, eu creio, abençoou. Aqui Aí é já foi você cantando, né? isso. Você cantando no Seminário. seminário em Nova Delhi, né? Isso. Fomos A convidados, maioria conhecemos aí o desses diretor ali, alunos os alunos. a maioria deles são nepaleses, né? Porque eles têm essa Os aparência mais traços mais asiática. orientais, né? Isso, É, mas são a maioria nepaleses, né? o senhor também lá no E seminário aí foi pregando. importante também uma mensagem que abençoou. Muita gente não sabe, mas a Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? Inclusive, tudo É o segundo. afirmam que em alguns anos vai passar a China. A Índia vai ser o primeiro em população mundial e, ao mesmo tempo, é o maior país menos alcançado do mundo em termos de cristãos, em termos de É, evangelho, né? Tem muitos cristãos, lá, mas é uma parcela muito pequena em relação ao todo, né? A população, né? é.
Pode-se considerar que cristãos verdadeiros, né, deve estar aí no máximo 12%. Então a Índia tem 1 bilhão, ela estava com 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, né, até o ano passado. Mas, assim, é um país que vive, nós vimos de perto, mergulhado numa idolatria terrível, talvez. Talvez não tenha um país tão mergulhado numa idolatria como o da Índia, porque eles adoram são milhares de deuses, né? Já nascem, as crianças já nascem entregues à religião mesmo, aquela coisa que já vem lá de berço, e o trabalho não é fácil, além da dificuldade dos idiomas, né? São mais de 200 línguas, né, que se fala na Índia, então o trabalho requer muita oração, muita perseverança. Aí foi uma reunião que fizemos com os garotos. Essa foto, a minha esposa fez um trabalho, né, como psicanalista, além de pastora, psicanalista. Ela fez um trabalho importante nesse período. Estivemos lá com essas jovens, né, do orfanato. Muitas chegam vítimas de abuso sexual, outras são abandonadas pela família, outras são órfãos de pai e mãe. E durante esses 20 dias que nós tivemos na Índia, a pastora fez esse trabalho importante de aconselhamento para essas meninas. Essa é uma foto muito bonita, por sinal, né? E voltando um pouquinho na questão da Índia ainda, é um país também muito de contrastes, né? Um país de muita riqueza e muita pobreza, a gente viu, e isso é sabido também, uma das pessoas mais ricas do mundo estão lá, e também a miséria lá é terrível. E aí essa foto que você estava dizendo foi desse trabalho muito bacana. Hoje Sim, pode falar. Não, a gente costuma dizer que na Índia, quem é rico é podre de rico, esse é o termo. Mas também quem é pobre, a pobreza é terrível, né? É terrível. E aí esse trabalho o senhor comentava, né? A pastora teve essa experiência de dar esse suporte emocional, psicológico, né? Até espiritual para essas jovens. É bacana, a gente tem amizade com algumas delas ainda hoje, e hoje são mulheres casadas já, né? E estão na presença de Deus, então é muito bacana. A gente conheceu Graças a Deus, esse trabalho ali, né? E tem mais fotos aqui. Agora aqui já é outro momento, né? Já é outra viagem, outra experiência. Aqui foi, vamos dizer assim, a primeira experiência nossa na África, né? Foi em 2013, né? Porque aí alguns pastores da África, especialmente de Moçambique, faziam contato comigo. Tem um pastor Antônio, né, que é lá de Beira, e sempre fazia contato comigo e convidava, até que um dia eu e sua mãe fomos pela fé, né? Vamos pela fé mesmo, sem conhecer nada lá, viajamos até, né? Você chega num país, ainda que fale o mesmo idioma que você, como é o caso de Moçambique, fala português, mas a gente chega lá assim, né, sem conhecer nada, tinha um contato com a pessoa. Foi uma coisa muito pela fé. Até brincamos no aeroporto quando nós chegamos, né? Porque a gente não... Era um contato pela internet. A gente até brincou um com o outro, falou assim, pô, nós somos loucos, hein? Nós somos meio loucos, rimos, mas o pastor Antônio foi o primeiro contato, agradeço muito a ele até hoje, né? Temos contato ainda, e a partir dali estivemos em várias igrejas. Isso foi uma reunião que fizemos de casais, os pastores, um encontro de casais, né? Vários pastores com suas esposas, isso na cidade de Beira. E aí começou o nosso
vamos dizer assim, o nosso envolvimento com o trabalho missionário na África, porque a Índia tem lá as suas necessidades, as suas batalhas, né? Batalha muito forte contra a idolatria, é um povo muito religioso, é diferente da África, né? Você vê pessoas na África que vêm de religiões, espiritismo, né? De várias religiões, mas eles não são tão religiosos, dominados por uma religião, como acontece na Índia. E aí, essa primeira experiência em Moçambique aconteceu em 2013, né? O senhor falando das diferenças África-Índia, né? Um detalhe que eu lembrei agora é a história também, né? A história espiritual. Por exemplo, na Índia diz a tradição, né? Cresce que Tomé, né? O discípulo de Jesus, ele pregou na Índia e ele foi morto lá na Índia, lá no sul, onde a gente esteve lá ali em Kerala, se não me engano. A gente foi no seminário lá, né? Kerala. É, mas se perdeu, claro, com o tempo o conhecimento do Evangelho, não teve esse impacto por tanto tempo, né? E aí se tornou hoje a nação menos alcançada do mundo, a geração atual não conhece, né? E na África também temos na Bíblia africanos, né? Teve o Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, ele era um africano, tem o etíope, né? Que Filipe pregou para ele o evangelho, ele foi, acredita-se que talvez o primeiro que levou o evangelho ali para a Etiópia, para a África, né? Enfim, mas a África não é, para quem não sabe, a África não é um país, a África é um continente com dezenas de países, com realidades diferentes, né? Por exemplo, para quem não sabe, o Egito é na África também, né? O Egito, muita gente pensa que é Oriente Médio, ele é em parte, mas ele é na África. Então tem os países ali, as pessoas têm uma pele mais clara lá no norte, né? Falam árabe, lá no sul é uma realidade diferente. Então é um continente, tá, gente? Com, se não me engano, 800 milhões de habitantes ou mais, né? E uma miséria bem grande. Não tive ainda a oportunidade de estar lá, né? Mas pela experiência que o senhor compartilhou com a gente, conhecendo, tendo contato com pessoas, vendo nas fotos, a gente sabe que a África tem muita riqueza natural, tem muito potencial, né? Mas por uma série de questões ali o povo vive debaixo de uma opressão, vive debaixo de muita dificuldade. E é interessante a gente estar vendo essas fotos, né? Como alguém estava dizendo para a gente outro dia, né? Quando o senhor vai nessas viagens, a gente sente como estivesse também indo lá, né? Embora a gente não possa estar indo lá, não estamos lá fisicamente, mas quando vocês vão nessas experiências, cada vez parece que a gente também está acompanhando lá. E é importante dizer que, tirando aí alguns países, como você citou, Egito, alguns outros países falam árabes, né? Nos países, maioria da África, a pregação do evangelho, a aceitação, comparando com a Índia, é muito mais fácil, né? O povo, uma aceitação muito mais fácil. Claro, e cada viagem missionária que a gente faz é importante. Essa foto que passou, né, é bom citar que isso foi muito importante também em 2000, uma foto anterior a essa, em 2013, né, eu, graças a Deus, consegui, tanto em 2013, depois a gente vai ver 2014, mas eu consegui levar uma quantidade grande de livros, né, e distribuir para pastores. Isso é um trabalho feito como oferta, a gente não busca nenhum fim lucrativo com isso. Esses livros foram doados, eu levei centenas de livros, né, para Moçambique, distribuí para os pastores, distribuí para membros, obreiros. Foi uma experiência muito importante. Até hoje, né, eu recebo mensagens de pessoas que dizem: olha, eu tenho um livro, recebi o livro, me ajudou muito. Há 2 meses atrás eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu recebi lá do Deserto Manancial, me ajudou muito, e é muito importante. Cada viagem, ela nos dá uma experiência maior, uma experiência diferente, e é uma maneira também da gente, como você falou, levar, né,
É como se a gente estivesse levando, principalmente os membros da nossa igreja, para viver aquilo, ainda que seja por fotografia, vídeos, mas a importância é muito grande. Essa é uma fotografia de algumas igrejas que nós tivemos em 2013, foi muito importante. Eu estive lá até hoje posso dizer que quase 60 igrejas, né? Aí foi uma reunião também importante, nos colocaram essa roupa, nesse dia foi uma espécie de batismo nosso na África, né? Uma cerimônia muito bacana, e foi uma benção, né? Graças a Deus. E o senhor falava aí a gente vê, eles valorizam muito, né? O senhor levou livros, levou bíblias, e tudo que é passado, transmitido, seja por escrito ou em palavra, pessoalmente, a gente vê que é um valor muito grande que é dado e uma realidade que é bem diferente para muita gente não consegue conceber isso porque a gente vive numa outra realidade, né? Onde vivemos, né? Praticamente uma igreja em cada esquina, né? Às vezes uma igreja de frente para outra. Mas em muitos desses lugares a realidade é bem diferente, né, bispo? Inclusive, na próxima live, já estou anunciando aí, né? Terça-feira que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter a segunda live. Aí nós vamos falar da viagem, essa última que aconteceu agora, né? Eu já estou antecipando um pouquinho. E eu dizia no domingo, né, que nós mudaram, as coisas mudaram. Nessa viagem aí, até 2015, a gente podia levar 2 malas de 32 quilos. Então, eu levei centenas, eu fui com a esposa, então eram 2 malas, né, cada um levava 64 quilos, eu levei centenas de livros. Mudaram, é só uma mala de 23, e eu levei poucas Bíblias, 80. Um casal de obreiros doou em cima da hora 4. A gente tinha comprado, com a ajuda dos membros da igreja, em 2019, 80 Bíblias, um total de 84. A gente viu pessoas recebendo Bíblias, chorando, levantando os braços para cima, emocionados, porque o valor é muito grande, e a gente tenta, né, de alguma forma, passar para as pessoas, principalmente para os membros da nossa igreja, o quanto é importante que se dê valor, né? Você vê essa igreja aí, é a igreja de um grande amigo, o pastor Manuel Bonga, um grande amigo lá de Moçambique, né? Não nos vemos nessa última viagem, porque ele vive em Beira, eu estava em Nampula, são 1.000 quilômetros de distância de uma província para outra, mas uma igreja feita de palha, mas o culto aí nesse lugar é uma bênção muito grande. Eu, quando tive a oportunidade lá, acho que 2 ou 3 vezes estive lá, foi uma bênção, e o valor que eles dão... Essa foi em 2014 ou 2015 já? Não, 2013 ainda, né? 2013. 2013, acho que 2013 ainda, né? 2013, primeira vez que estivemos nessa igreja do pastor Manuel Bonga, que por várias vezes viajou comigo para vários lugares lá, e também até para o Zimbábue, em 2014, fez um trabalho de tradutor muito bacana, enfim, uma benção. E o valor que as pessoas dão realmente é diferente, né? O povo precisa se conscientizar, né? Aí eu já não lembro se foi 2013 ou 2014 ainda, né? Nós tínhamos aí, parece que 6 fotografias de 2013, aí parece que já, eu não tenho como saber daqui, lembrar se 2013 ou 2014, né? E é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo, eu não sei, daqui eu não tenho como ver quantos estão nos assistindo, aí é o secretário da província de Beira, né? O secretário tem uma função importante junto ao governador, ele é cristão, me convidou na época para que eu visitasse a equipe dele, levei livros, oramos no gabinete dele, e mantemos contato, até quando eu estive na Nampula, tive contato com ele,
uma pessoa que se dispõe a ajudar. O Evangelho faz um trabalho importante aí no país, e tudo isso é importante porque o trabalho missionário depende de vários fatores para que ele possa avançar, né? Conta um pouquinho para a gente, Bispo, uma curiosidade que alguns podem ter, esse nome, AMEUS, né? Associação Missionária Existe uma Saída. Por que esse nome, da onde veio esse essa inspiração? O nome Existe uma Saída foi dado, o título, ele é o título de um livro, né? Foi o primeiro livro que eu escrevi, e depois eu vou comentando essas fotos aí, se puder parar, para as pessoas entenderem a importância da visita nos lugares, né? Então, o livro Existe uma Saída, ele passou a ter esse título, esse livro Existe uma Saída, porque no início da igreja, né? Não só no início, isso acontece, mas no início da igreja, nós começamos a igreja, aí eu estou falando igreja do Novo Nascimento, não havia AMEUS, nem imaginávamos que haveria AMEUS. Nós enfrentamos situações assim difíceis, né? Começamos a igreja sem uma cadeira, sem um banco, sem um microfone, sem nada. E passamos situações que a gente olhava assim e dizia, não tem saída aos olhos humanos. Mas pela fé a gente entendia que Deus daria saída. Então, a gente confessava, né? Confessávamos, existe uma saída. E começamos a confessar, existe uma saída. O Existe uma Saída veio se tornar, depois de alguns anos, título do livro. E depois, quando eu lembrei quando eu precisei colocar o nome da associação missionária, eu falei, eu vou colocar a Associação Missionária Existe uma Saída, porque existe uma saída para aqueles que creem, existe uma saída. Algumas vezes que a gente ajudou alguns missionários, eles estavam precisando de uma saída, e a saída chegou, às vezes com uma oferta para ajudar a um tratamento médico ali de um filho que estava num estado grave, às vezes para renovar um visto, ajudas pequenas, mas feitas de coração, às vezes uma palavra, uma oração, e aquilo serviu para eles como uma saída. Eu falei, então, existe uma saída. Então, a associação missionária existe uma saída, né? Daí vem o nome. Esse nome Pelo que nós vivemos... Fala de milagres, né? Fala de livramento, de saída, e também, de certo sentido, para os povos, né? Para onde esse trabalho está chegando, onde o Evangelho chega, né? Também uma saída que é Jesus, né? E a gente, se a gente parar para pensar, né? Que bonito que é, né? As pessoas não têm noção, né? Quantas vidas já foram tocadas, abençoadas de alguma forma através, né, desse trabalho por causa do Evangelho que é anunciado. Então, realmente, o pouco que a gente, as nossas orações, nosso apoio, é algo que causa uma diferença na vida de pessoas lá do outro lado do mundo e traz para elas, coloca diante delas essa saída. Só tem uma saída mesmo, né? Exatamente. E é bom lembrar que, né, por exemplo, se referindo principalmente, né, o povo do continente africano, tem outros países também, do Oriente, Paquistão, tem da Ásia, Índia, enfim, tem países de outros continentes que as pessoas, elas já estão muito cansadas de sofrer, a maioria são muito desprezadas pela própria sociedade onde vive, pelo país, pelo governo, e quando elas recebem uma visita de alguém, né, que elas consideram uma pessoa importante na obra de Deus, o valor que elas dão é muito grande, é muito grande. A gente chegar, por exemplo, aí, como já estive pela 4ª vez em Moçambique, né, isso, o valor que eles dão é muito grande, é como se Deus estivesse dizendo para eles, olha, vocês têm valor, vocês têm importância, vocês não estão sozinhos. Isso tem uma importância muito grande para eles e também, evidentemente, para nós, né? Porque a gente vai abençoar, mas nós também somos abençoados. Cada viagem que se faz
de alguma forma, você é abençoado, né? Com certeza. E a Meus, né, como as pessoas já ouviram, já sabem, começou também visando, né, os servos de Deus, né, os pastores, missionários, e inclusive a Meus tem diferentes trabalhos, né, um deles é a rede, a rede internacional de apoio espiritual que está englobada, está dentro da Meus, né, e que visa mais essa questão dos servos de Deus, né, e eles constantemente agradecem e compartilham com a gente, né, os benefícios, né, É sempre importante a gente não desprezar, como diz a Bíblia, os primeiros começos, né, que se fala, né? Se eu beber um pouquinho de água aqui, por favor. Enquanto isso, você vai falando um pouquinho aí. sim, os pequenos começos, é, começou tudo assim, né, pessoal? Começou semeando, porque às fazendo vezes aquilo que estava em nossas mãos, né? E sim, às vezes muitos, por exemplo, tem pastores sinceros, cristãos são sinceros, mas às vezes as pessoas querem começar por cima. Eu quero começar por cima. E nós entendemos que as coisas não são assim, né? Nós começamos com conversas, ajudar missionários com conversas, mostrando que estávamos pensando, preocupados em orar por eles, querendo saber sobre a família deles, né? Como é que eles estavam, e uma ajuda pequena financeira ali, daqui a pouco envia um estudo para lá, e nós começamos assim, e foi expandindo, né? Eu vou ter que beber um pouquinho de água aqui. Desculpa. o bispo está recuperando ainda da última viagem, né? Ainda os efeitos ainda aí. Não 100%, né? 100%. Então, eu estou falando um pouquinho, vontade de tossir, mas vamos ver se a gente consegue até o final, né? Porque eu peguei uma gripe muito forte em Moçambique, me recuperei, depois, por causa da viagem longa, uma recaída. Você vai ter que falar um pouquinho aí, ou jogar um intervalo, hein? Não, tá bom. Vamos lá, é assim mesmo, ao vivo, hein? Aproveitando, né, dizer que estamos aqui acompanhando vocês, acompanhando aqui os comentários, né? Boa noite a todos aqui. Pastora Nilzete, que está com a gente também. A Elane, Dona Elane Portela, pessoal do Rio de Janeiro, Nailza, pessoal aqui de Marília, Dona Zilda. São vários aqui, eu posso deixar alguém de fora aqui sem querer, né? Dona Bia, Dona Fátima, Dona Silvia, Josete, Dona Lígia, seu Freitas aqui, todos aqui conosco, né? Pastor Israel, Larisa, estamos muito felizes aqui. E continue compartilhando aí, né? Se você não compartilhou ainda, compartilhe essa live. E vocês fazem parte dessa história. O bispo estava contando agora, né, da importância, né, de apoiar os servos de Deus e de começar, né, gradualmente, não começar por cima. A gente começou, né, a Meus começou assim, com a direção de Deus mesmo, e fazendo aquilo que estava, né, à nossa frente, que estava em nossas mãos. Deus foi mostrando, né, e muitos têm sido, de alguma forma, abençoados, né. Nós começamos assim, com essa visão, né? Começar com coisas pequenas, e enviava um estudo para um pastor, outro, né? A gente ia dando um apoio aqui e ali, e Deus foi abrindo as portas. Você falou sobre o trabalho da rede, né? Até que nós temos o trabalho da Meus, ele está voltado para a implantação de igrejas, preparação, formação de pastores, missionários, né? Nós temos o trabalho, depois vamos falar um pouquinho, se der tempo, do projeto com as crianças lá em Nampula, em Moçambique, e veio a existência, né? Esse trabalho da Rede Internacional de Apoio Espiritual. E aí esse trabalho foi criado, essa rede foi criada, ela completou um ano
há poucos meses atrás, a gente deve estar nem um ano e meio ainda, nós estamos aí com quase 130 pastores, 25 países, né? E vai expandindo, vai expandindo. Temos o projeto Combatendo o Bom Combate, aqui em Marília, como também em Moçambique, a gente envia estudos, orientações para os pastores, há um grupo, né? Embora não estamos nos reunindo fisicamente, mas o projeto continua, lá em Moçambique tem os pastores, e para quem está me assistindo, nos assistindo aí, seja um pastor sincero, seja um membro de uma igreja, né? Você tem que entender que não pode ficar, eu queria começar alguma coisa por cima. Tem pastor que diz, não, eu quero ajudar o trabalho missionário, eu quero fazer alguma coisa pela obra missionária, mas eu quero começar por cima. Não, não é por cima. Seja fiel no pouco, e Deus é Deus para abençoar e colocar sobre o muito, né? Isso é muito importante. Se quiser aí soltar algumas fotografias ainda, a gente comentar, não sei se vai dar tempo de ver todas. Aí foi uma reunião importante no Instituto da Língua Portuguesa, lá na cidade de Beira. Esse é um instituto importante, é um instituto que trabalha em função da língua portuguesa, e lá eu tive a oportunidade de fazer uma reunião que abençoou muito. E aí já é Aí, outro em momento. 2014, né? 2014, eu já acho que lancei o livro, eu não sei, não consigo ver bem daqui, Esse é o Segredos da pela Fé, dá para capa, ver se é o Segredo da Fé, que a gente tinha lançado aqui, lançou lá também, distribuímos, né, tudo gratuito para os pastores, fizemos isso com o maior prazer, ninguém vendeu nada, não é que não possa vender livro, aí já uma reunião em Beira, né, uma reunião na igreja de Beira. aqui já temos, acho que é Zimbábue, né? Aí agora, 2014, aí ao meu lado aí com a camiseta vermelha, o pastor Manuel Bonga, um grande amigo, um homem de Deus, muito fiel a Deus. Eu estive no Zimbábue, ele me acompanhou, o pastor Noé também, de Moçambique. Aproveitando, o senhor comentava, desculpa, o senhor comentava há pouco sobre preparar missionários, preparar obreiros, né, que é um dos objetivos da AMEUS. E alguns podem ter, uma pergunta que a gente pode fazer quem são esses obreiros missionários? São missionários daqui do Brasil? A AMEUS envia missionários daqui para outro país, ou são missionários nativos? Como atualmente essa Não, questão? ainda não temos, né, ainda não tivemos esse prazer de dizer estamos enviando diretamente nós, né? Ainda não aconteceu. Mas esses pastores missionários são nativos, né? E, por um lado, isso é muito importante, porque sendo nativos, né, eles já têm a questão do idioma, né? Você vê, por exemplo, lá em Beira não, em Nampula, né, por exemplo, às vezes você vai fazer um culto lá, uma parte fala português, mas tem um pessoal que só fala o dialeto macua, tem que traduzir. Nós tivemos muitas traduções aí nessa viagem aí para o dialeto. Então, uma pessoa que chega de fora, evidentemente, ela vai, dependendo do país, dependendo do lugar, ela vai ter uma dificuldade a mais, né, para poder. Temos sinal? Não sei, parou aqui, não estou ouvindo mais aqui. Eu estou na live ainda ou não? Acho que perdemos aqui o sinal aqui. Todos aqui nos ouvem? Todos conseguem ouvir? Pessoalmente aqui eu não estou conseguindo ouvir. O bispo
Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Todos aqui nessa live conseguem me ouvir? Não? Tivemos um probleminha aqui. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Estamos ao vivo mesmo. Eu estou online, o bispo deve ter caído aqui, deve ter perdido a conexão dele. A gente vai estar avisando a ele. Eu não consigo ver ele aqui, ele caiu da transmissão, mas logo logo vai entrar, né? Então ele compartilha com a gente agora sobre a questão dos missionários, né? Missionários locais, né? Missionários nativos, que é atualmente como a Ameusa está trabalhando, né? Isso é um fato estabelecido que o missionário que sai de um país e vai para outra cultura, né? Ele passa por todo um processo, às vezes de anos, né? Uma preparação, e que é algo lindo, que faz parte, né? Da grande comissão, né? Mas um outro meio muito importante, na verdade, que muitas vezes é o objetivo final dos missionários que vão para outra nação, é ali formar obreiros, é ali formar missionários locais, né? Para que os próprios do povo consigam alcançar o seu grupo, né? Consigam alcançar a sua nação. Eu lembro agora de ter uma frase, um ditado missionário, né? Que se você quiser, por exemplo, dar a água da vida para o povo indiano, então faça isso usando um copo indiano, né? No sentido que ninguém melhor do que o próprio indiano ou do que o próprio africano ou de qualquer outra nação, o povo daquele lugar, para compartilhar o evangelho, né? Então é uma bênção, uma riqueza muito grande, e pastores, missionários estão sendo ali preparados ali, servos de Deus, né? E o bispo, se a gente conseguir ele ter aqui novamente, ele vai compartilhar com a gente também um assunto muito importante, que é o projeto Apoio a Criança, né? A importância de se preparar a próxima geração é tremenda, né? O bispo voltou, graças a Deus, está aqui com a gente. Voltei, né? Você sumiu também não, né? Só eu, né? Eu fiquei na dúvida se eu tinha sumido ou não, mas não, eu continuei aqui. Acontece. Graças a Deus, eu estou de volta. Vamos em frente, né? Ao vivo é assim. Com certeza. A gente estava falando, você estava falando da questão dos obreiros locais, né? E aí a gente ia entrar na questão do projeto Apoio a Criança, né? Você ia comentar a respeito disso, só lembrando, né? Só para finalizar o que eu estava falando, que claro que é importante que a igreja tenha o nosso objetivo, o sonho, o desejo, futuramente ter, né, missionários preparados aqui mesmo, né, para poder... Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está ouvindo, né? Para poder enviarmos, né? Mas isso também não quer dizer que, se não tem ainda, é um grande problema, até porque a importância da gente preparar pessoas nativas é muito grande, porque eles já estão ali e já falam o idioma, isso facilita muito, já conhece as lutas, as adversidades, os problemas que ocorrem ali, já conhece a cultura dali. Isso faz uma diferença muito grande. Não é que o missionário não deva ser enviado, deve ser, mas aqueles que vão, dependendo do país para onde vão, eles vão ter que ter um bom tempo para se adaptar, conhecer a cultura, e o trabalho não é tão rápido assim. Agora, o trabalho, acho que a gente já terminou aí a questão do Zimbábue, né? Eu só queria, inclusive, finalizar essa foto aí do Zimbábue, para mim encerrar esse assunto, lembrar da importância. Eu estive no Zimbábue em 2014, né? Não aparece aí na foto, mas a gente esteve aí nessa igreja, foi o único lugar que eu estive no Zimbábue, também não dava tempo para ir em outro lugar. Foi uma reunião extraordinária de oração, de louvor. Eu dei uma mensagem, lá nós conhecemos, né, o pastor Peter Mavango, a esposa dele está aí, não aparece bem na foto, mas ela está atrás de mim aí, a Fran,
E depois de tantos anos que a gente iniciou a rede, o Peter faz parte dessa rede, né? Foi vamos dizer assim, um contato de anos atrás, e você queria falar do projeto, né? É verdade. Sim, o projeto, né, para a gente aproveitar esse finalzinho, que é uma dos braços ou das frentes mais importantes da Ameus, né? A gente estava falando aqui, enquanto o senhor caiu ali por um instante, né, da importância de se abençoar a próxima geração, né, de se começar um trabalho ali com as crianças, né, por vários motivos, né, isso é fundamental, né? Gostaríamos que o senhor compartilhasse um Bom, pouquinho. é bom lembrar que, eu não sei se a estatística ainda é essa, mas até um certo tempo, 20% das crianças no mundo inteiro estão na África, né? Então, não há um continente com tanta criança, tantos jovens, tanto é que as igrejas, elas têm muitos jovens, porque lá em Moçambique, por exemplo, muitas mulheres têm 10, 11, 12 filhos, né? Conversava com a esposa de um pastor e perguntava, mas e aí, elas não tomam anticoncepcional? O governo distribui, mas não todos, mas uma quantidade de enfermeiros corruptos, eles retêm esses anticoncepcionais que deveria ser entregue gratuitamente, e eles vendem para as mulheres. Elas não têm dinheiro para comprar e acabam engravidando e tendo muitos filhos, e a importância do trabalho com as crianças é muito grande. Esse projeto, as crianças, na próxima live, nós vamos mostrar bem, elas estão lá na região de Namaita, mas é num povoado, né? Aquelas casas que se chama de savanas, né? E estão lá 56 crianças, a maioria são órfãos de pai e mãe, né? E nós temos esse projeto importante de ajudar. Ainda não é um orfanato, esse é um sonho que a gente tem, de poder ter um orfanato, e elas ficarem lá o dia inteiro e serem ajudadas de uma maneira maior. Isso ainda não foi possível, precisa muito de ajuda, mas ajudamos a manter com esse projeto as crianças, né, com alimentação, roupa, na medida do possível, material escolar. E quem nos assiste, né, tem que lembrar de que existem crianças, muitas delas, não só essas, muitas delas só recebem uma alimentação por dia, só, isso quando recebe. Então, um exemplo bacana do projeto é essa menina, né, Rihanna. Ela é bem grandona, mas ela só tem 3 anos, né? E a foto aí ao lado mostra quando ela chegou no projeto, com 2 meses, perdeu a mãe morreu no parto, é órfã, e está lá sendo ajudada, como outras crianças, mas precisamos, evidentemente, de muito mais pessoas com o coração disposto a ajudar, né? Com certeza, Bispo. Então, um exemplo aí emblemático do projeto que é a Rihanna, né? E a gente nunca pode achar, né, que a nosso apoio, a nossa ajuda, seja qual for, é insignificante, porque todo apoio, né, que é dado faz uma diferença, né? Como alguém falou, o nosso trabalho não é fazer multiplicar os pães e os peixes com Jesus. O nosso trabalho é apresentar os pães e os peixes que nós temos, né? E esse pouco que para nós pode parecer pouco, para alguém lá do outro lado do mundo faz uma grande diferença, né? Uma grande diferença. Eu falei aqui, vamos mostrar na próxima live, né? Você vai ter que falar de novo, vou ter que tossir de novo um pouquinho ainda. Tá bom? Então, pessoal, esse exemplo da Rihanna é muito bacana, né? Aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, há projetos que apoiam crianças, né? Mas agora, se tratando de um lugar como Moçambique, né, a gente sabe que as dificuldades, as necessidades, a carência, né, é muito, muito maior do que a realidade que nós temos aqui, né? A gente
entende que o nosso país tem também suas necessidades, tem pessoas para serem alcançadas, mas é uma questão de lógica, uma questão bem simples de entender, né? Quando a gente se volta lá para fora e vê a realidade, né? O bispo vai falar na próxima ocasião, como ele disse aí, da experiência mais recente, as necessidades são muito grandes, né? Então, nós somos mais uma vez gratos a todos que têm apoiado, que têm orado, e tenha isso em mente, que a sua ajuda, o seu apoio, seja qual for, ele faz uma grande diferença na vida de alguém lá do outro lado. Né, bispo? Uma pergunta, bispo, que não pode faltar, né? Assim, qual é assim o meio, né? Qual é a maior necessidade, assim, para a obra missionária avançar, para que a gente faça a obra missionária, né, avançar? Não há dúvida, desculpa de novo aí, cuidado de uma tossida, tá? Mas eu estou melhorando. Não há dúvida de que a coisa mais importante, não é o mais importante, né? É importante a oração, o trabalho espiritual, o amor, o empenho, a disposição para fazer a obra missionária. Tudo isso é importante, mas não há dúvida de que a necessidade primordial é recurso financeiro. Porque, por exemplo, existem muitas igrejas, né? Às vezes elas têm uma certa condição econômica, elas poderiam fazer muito pelo trabalho missionário. Infelizmente, você vê igrejas gastando rios de dinheiro para construir altares sofisticados, né? Às vezes paga não sei quanto de dinheiro para ter uma certa iluminação, para a coisa ficar parecendo uma casa, um lugar de show sofisticado. Isso acontece. Às vezes, um pouco de dinheiro, uma ajuda pequena, poderia matar a fome de muitas crianças, né? Quantas igrejas, eu tenho que falar, porque isso acontece, estão preocupados em construir templos sofisticados, né? Quando poderias fazer uma coisa mais simples e socorrer quem está por aí necessitado. Então, esse é um ponto. O outro ponto são os cristãos. Muitas das vezes, eu sei que há pessoas fiéis nos seus dízimos, ofertas, mas existem muitos cristãos, inclusive cristãos, que poderiam ajudar muito mais na parte financeira, e eles, às vezes, não fazem, né? Eles não. Então, a necessidade financeira, a necessidade de ajuda financeira é um dos pontos mais importantes, né, para que o trabalho missionário possa avançar. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tem pessoas com amor, com fé, com disposição, mas tem que ter recurso financeiro. É verdade, com certeza, bispo. Uma grande realidade. A gente crê que já está chegando aqui nos nossos momentos finais aqui da nossa live, né? Porque tem muito mais para compartilhar. Eu creio que na outra terça eu vou estar bem melhor também, tá? Vai ter menos possível. Tá bom, bispo. Então, queremos agradecer, né? Obrigado por estar conosco aqui compartilhando essas experiências sobre o trabalho, né? Agradecemos a todos que estiveram conosco aqui nessa praticamente 1 hora aqui de live, mas que passou tão rapidinho, foi bem rápido, que é um assunto tão interessante, né, e tão importante. A gente conta com a presença de vocês na próxima, vamos ter mais, vamos poder compartilhar mais e vai ser uma benção. Então compartilhe essa live, se você não compartilhou ainda, vai ficar aqui, vai ficar gravada, né, vai ficar registrada aqui, para quem porventura não pôde assistir, e para continuar espalhando aí. Essa é uma mensagem muito importante, vamos conscientizar, né, os nossos amigos e irmãos acerca dessa realidade, da importância do trabalho missionário e do trabalho da Meus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Terça-feira que vem, nesse mesmo horário, em nome de Jesus, nós vamos enfatizar as experiências dessa última viagem agora a Moçambique. O pastor Elisete também deve ter uma participação, esteve comigo na viagem, e eu tenho certeza há de abençoar. Agradeço a todos. Não sei, daqui eu não tenho como ver quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, mas continue orando e apoiando o trabalho missionário. Deus abençoe a todos. Amém.